Olá, pessoal. Hoje o Diálogos do Rangedor é com o deputado César Pires, que é um dos expoentes que a gente tem aqui da oposição na Assembleia. Para mim é uma felicidade pelo respeito que eu tenho ao senhor, logo em seguida ao presidente Otelino, fazer essa conversa aqui, né? E queria que o senhor falasse para quem nos assiste agora, quem é o César Pires hoje, qual a motivação que ele encontra para, após, já no 5º mandato como deputado estadual, continuar aqui lutando pelo povo do Maranhão, à sua maneira, na oposição. Primeiro eu quero te agradecer, Glésio, pela oportunidade desse papo que você dá conosco e te parabenizar, que apesar de ser um recém-ingresso nessa casa de primeiro mandato e com pouco espaço de tempo, você já conseguiu produzir suficiente para uma avaliação que a gente possa fazer, por mais severo que a lupa venha a ser. E a mão pesada se for uma escrita, então você já começa a dar um norte na sua carreira. Eu também entrei com uma vontade grande de poder contribuir, sou egresso do meio academicista, vim para cá sonhando que eu poderia contribuir, sobretudo pelo nível de cobrança que eu tinha nas minhas bases, que na época era uma base do campo educacional, eu tinha apenas uma prefeitura quando eu vim para cá, movido também pelas oportunidades de inter-relação com a universidade, e carreguei sonhos. E o primeiro projeto que eu encaminhei aqui, eu como militar, foi o de adicional noturno. E eu travava uma luta comigo mesmo e com a Constituição e com o regimento, com tudo que podia ter em torno disso, porque era constitucional e eu não queria acreditar que eu não podia fazer isso. Porque, deputado, eu via a necessidade do policial ter aquilo, ao tempo que via e pude observar depois a inconstitucionalidade onde eu estava metido. Recuei, ponderei até onde pude para não me dar como vencido, mas depois conheci. Posteriormente a isso, eu vi inúmeros colegas também levantarem essa bandeira e quantas vezes eu nos recomendei para que eles não prosseguissem, porque não tinha amparo legal. Mas o sonho deles era igual ao meu, de um neófito, um novato, que veio com a vontade de poder contribuir. E hoje eu carrego essa mesma esperança, esse mesmo sonho, só que freando as minhas emoções. Se você vê agora, nesses últimos dias, quase 50 vetos foi colocado no governo para casa. Sinal claro de que muitos outros virão quando se trata de projeto de lei e sonhos diluídos pelo tempo e massacrados pelas exigências que são a legislação de não deixar que o deputado avance e ele fique fossilizado demais em responder às suas inquietações pessoais e da esperança que o povo tem dele poder contribuir. Eu reconheço a importância desse papel que o senhor tem representado aqui como, primeiro, uma influência positiva para nós. Por quê? Porque o senhor faz uma oposição aqui na casa que ela é responsável, não tem esse hábito de jogar para que as pessoas possam aplaudi-lo sem um fundamento. Então, para nós é um aprendizado. Eu sei que o senhor foi líder de governo já em governos anteriores, e hoje como é que o senhor se sente tendo uma oposição tão reduzida aqui e com uma responsabilidade tão grande que é fazer o contraponto a qualquer administração, não apenas ao governo que está aí, como eventualmente a próximos governantes que virão e que não tenham uma convergência política. Para o senhor, como é esse enfrentamento no dia a dia? A primeira lição que eu tive aqui foi de ser líder de oposição. Não quero mais ser. Depois eu fui líder de governo, também não tenho vontade de ser. E agora eu não quis, e não estou sendo líder de oposição, mas estou fazendo oposição. Uma oposição extremamente responsável. Mas eu nunca tinha experimentado, deputado Iglesias, a dificuldade que eu estou experimentando hoje. Na verdade, às vezes 40, como foi agora na votação do empréstimo conta 2, ainda que a gente depois viesse a ver que a gente estava no caminho certo do levantamento que nós fizemos no embate, inclusive com você, um embate elegante. E depois, em determinado momento, 39-3, outros momentos, 38-4, mas fica nisso, ou seja, quando você sobe para defender uma tese, você já sobe com a certeza da derrota em relação a isso. Na questão de resultado quantitativo. No qualitativo, a gente não se sente assim, obliterado pelos sonhos da gente não. Mas como o processo é um processo democrático, vence quem tem maioria, não tem como a gente tentar vencer isso. Mas pelo menos a gente cumpre o papel de alertar a sociedade daquilo que está acontecendo. E não posso reclamar dos meus pares, que eu já experimentei ser governo,
mas nunca experimentei uma diferença tão grande, viu? Nunca para mim, é algo assim massacrante em relação a isso. Né? Sai meio tonto ao final de algumas votações. Porque a gente vai, defende tudo, tem as respostas elegantes, a base do governo muitas vezes silencia como estratégia, deixa falar e vamos abafar para poder terminar abafando. Mas tudo isso é normal, já vivi o contrário disso, já vivi, no meu primeiro momento que eu fui líder de oposição, eu não sabia nem qual era a missão, nessa época a Rosiana rompeu com o Zé Reinaldo e eu fiquei líder de oposição. E olha que eu tinha do outro lado o Aderson Lago, eu tinha Dutra, eu tinha Helena Riuli, eu tinha... que todos somaram em Zé Reinaldo, porque o Zé Reinaldo se insurgiu contra a origem do grupo dele, que é chamado Grupo Sarney. E aí aquelas pessoas ligadas ao deputado Jackson Lago e depois ao governador Jackson Lago se unirem, né, para poder manter Zé Reinaldo no poder. Tudo dentro de uma regra, mas pelo menos tem a ver que tinha 8. E agora a desigualdade ficou gigantesca, que abissal até, que não tem mais como parar. E hoje, por exemplo, assim, se a gente pedisse para o senhor, vamos fazer aqui para fazer bem democrático, 2 pontos positivos, 2 pontos negativos desse governo que aí está, hoje o governador Flávio Dino. Não a figura política dele, que tem toda o seu arcabouço, suas controvérsias, fazendo uma avaliação de governo, pontos positivos e pontos negativos. O senhor poderia assinalar. Pode ficar à vontade do senhor. O governo Flávio Dino, ele tem uma sabedoria interessante. Qual é? Ele consegue interagir, acompanhar de perto o secretariado dele. A proposta de governo, ele cobra, acompanha, fiscaliza muito o seu secretário. Acho que é um ponto importante, não resta dúvida disso. Outro ponto importante que eu acho do Flávio é que ele conseguiu alianças com os outros órgãos, com os outros poderes, de uma maneira tão forte que ele passa ao largo de qualquer preocupação que ele possa vir a ter. Ele sai para poder fazer palestra fora, diz candidato a presidente da República, porque tem a certeza da manutenção de uma base que às vezes maltratada, isolada, mas consegue estar unida com o pensamento dele. Deputado, o senhor falou aí dessa questão do Flávio Dino nas condições que ele hoje tem do ponto de vista institucional, mas me trouxe aqui à memória o que aconteceu com a Rosiana. A Rosiana, naquele momento, ela era bem avaliada e, em um momento, ela foi pré-candidata e competitiva ao governo federal. Não é a mesma coisa? Como é que o senhor avalia isso? Olha, a Rosiana, ela levou uma vantagem nisso. Ela me fez uma reforma administrativa na época. O Brasil necessitava de alguma coisa nova. Tempo de meritocracia, era a palavra da moda. Da moda. Eu me lembro que lá, junto, o governo de Minas foi que inventou, não, foi que redimensionou isso, a meritocracia com o Aécio Neves, para escolher qualquer membro. Acho que até o chefe de gabinete dele, ele criou um processo de meritocracia. A Veja, naquela época, com muita credibilidade, foi 4, 5 páginas em relação a isso. Ela fez uma reforma administrativa interessante, o Luciano Moreira vendeu, criou as unidades regionais, tanto de educação como saúde, que seriam responsáveis para diminuir a corrupção de obras mal feitas, mal conclusas, inacabadas, pagas sem estar fazendo, tudo aquilo dali diminuiu muito. Com isso, ele soube vender isso no Conselho de Administração e ela cresceu. Até que o Serra acabou com ela. Pois é, teve aquele problema de alunos e aí ela arrefeceu os sonhos. E ela tinha atrás dela um suporte muito grande, 3 senadores da República, um pai ex-presidente, o Lobão, presidente do Congresso Nacional, o pai com uma influência gigantesca, dois estados em que ele tinha certo grau de domínio em relação a isso. Tudo isso era um processo de favorecimento muito forte. Ela cresceu. Ela estava melhor que o Flávio, com certeza. Aqui em São Luís, por exemplo, ela fez muitas coisas boas, criou obras estruturantes aqui, sobretudo esses viadutos, sobre vender bem a mídia, e a própria o adversário também estava fragilizado. E ela se projetou muito forte. Aí veio aquele problema de alunos, com isso caiu por terra aquele sonho todo, mas ela é muito mais forte. O Flávio está fazendo a parte dele. A gente tem que respeitar. Ele quer acompanhar um novo discurso. Ele foi para Harvard, para MIT, não sei para onde. Agora foi para a Universidade de Paris, universidades conceituadas mundiais, Londres, né? Londres, e foi vender isso. Londres, aliás, desculpa. Foi vender isso. Isso cria, de certa forma, um currículo. Ele vai dizer: eu estive lá, eu estive não sei aonde. Como o Ciro Gomes faz. E o Lula fez também naquela época. Eu lembro que ele foi recebido pelo presidente da França, tinha Monsieur Lula no final, na propaganda dele, quando ganhou a primeira eleição, que ele se apresentou um Lula renovado, Lulinha Paz e Amor. Então, se bem que o Flávio já leva com ele um grau de conhecimento diferente do Lula. Muito inteligente o governador. Né? Não tenha dúvida, eu nunca quero tirar a inteligência do Flávio, a capacidade dele. Isso nós estamos discutindo
fazendo analogia entre ele e Rosiana como pretensos candidatos a presidente da República. Mas eu acho que é favorável. Eu te digo que eu tinha vontade de ver o Maranhense como presidente da República. Votaria no Flávio Dino, presidente da República? Se chegasse a me convencer de um processo que ele vai, eu não tinha rejeição. Eu jamais poderia chegar e votar num sujeito lá do Rio Grande do Sul e deixar de apoiar uma pessoa do meu estado. Esse tipo de situação eu não sou. Tem essa grandeza. Né? Grandeza. Agora, vou ver se vai votar? Não estou dizendo que voto, eu estou dizendo que eu vou estudar. Se ele melhorar o desempenho dele, vamos ver onde nós chegamos. Tá aí, governador. Vamos conquistar esse voto do César Pires. Na sua forma de ver, fazendo um diagnóstico como o senhor médico veterinário de formação, eu sou médico, né, de pessoas, a sua avaliação sindrômica, esse governo do Flávio, foi importante ou não do ponto de vista da ruptura do que a gente tinha, de um prolongamento de um grupo há muito tempo e permitiu, de certa forma, o surgimento de novas lideranças no Estado. O senhor não vê nenhum tipo de coisa boa nessa ascensão do Flávio nessas últimas eleições? Não, olha, se você fizer uma anamnese, já que você vai para a síndrome, eu vou para a anamnese, onde a gente pode perguntar como é que está o paciente, a história dele, como é que foi. O Flávio não deixou de crescer. Ele cresceu. Você não pode dizer que o Flávio não cresceu. Ele dominou o Estado hoje. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Ele dominou o Estado. Mas eu não vi crescimento estruturante nele, não. Não vi, vamos supor, onde foi que o Flávio cresceu, que ele diz? Primeiro ele fala determinadas coisas que eu não acredito. Por exemplo, quando ele vai para uma televisão e diz, eu reformei e construí minha escola. Qual foi o caráter pedagógico? O Vygotsky fez com quem? Na região da Cortina de Ferro. Também na José Martim aqui em Cuba. Também, quer dizer, não foi pela escola, mas foi pela metodologia utilizada. O Piauí conseguiu crescer metodologicamente. Quando ele ganha no Enem, foi na metodologia aplicada. Quando você desenvolve uma disciplina que você ganha um título, como Piauí ganhou em matemática, pela metodologia com que o professor ensinou para aprender matemática, para aprender física. Jamais porque criou uma ambiência física bem estruturada. Não estou dizendo que ela não é necessária. São coisas que precisam vir junto. Vir junto. Mas o que destaca maior é isso. Veja bem o seguinte, Paulo Freire foi também uma questão de quê? Uma questão metodológica que ele implicou. Então, toda revolução educacional, se você buscar a historiografia, você vai encontrar nessas pessoas, nesses pensadores, essa situação. E ele continua vendendo dessa forma e dá como feita a coisa. Por exemplo, um sistema de segurança. Se você não tiver um aparelhamento forte daquilo que nós chamamos de P2 ou a inteligência, você não consegue debelar nada. Você não consegue construir. Por quê? Porque essas organizações, o PCC, por exemplo, é uma estrutura extremamente organizada, apesar de ser feita por analfabetos. Né? Deu para ter uma noção mais ou menos do que o senhor considera. De certa forma, a gente concorda com a importância de unir a estrutura, obviamente, a estrutura física, com o fortalecimento dos padrões de ensino, da metodologia, fundamental. E quando puxa de educação, a gente sempre pensa em renovação, de alguma forma. Trazendo isso para o contexto atual, a gente está vendo uma série de novos políticos aqui dentro do Estado. O pleito que se aproxima para o ano que vem é a Prefeitura de São Luís. E hoje, no cenário, o candidato que tem mais idade dentre as candidaturas postas, em princípio, é um candidato de 43 anos. Uma cidade fundada em 1612, 407 anos de história, com problemas tão crônicos que a gente sabe que São Luís tem. Como é que o senhor acha a responsabilidade de políticos tão jovens com uma cidade tão problemática? Qual que é a sua visão disso? Olha, é um desafio que lá atrás, os mais jovens também construíram algum cenário em relação a isso. Eu tinha vontade de ver um dia surgir uma mente de qualidade que pudesse interagir com a necessidade do povo e transformar essa necessidade em efeito de resultado. Vou ver agora, nós temos Adriano Sarney candidato, nós temos o doutor Iglesias candidato, nós temos o Duarte Júnior candidato, nós temos Eduardo Brade candidato, Neto Evangelista candidato, o Osmar Filho também um bom candidato. E tudo dentro do ninho do governo, só não o deputado Adriano. Quando o governo lá atrás vendeu... O senhor qualifica o Brade como governo, em princípio? Também? Não. Desculpa, perdão, você tem razão. O Brade e o Adriano. Só que o Brade, ele está mais lá, mas teve uma história já de muito choque, né? De muito choque em relação a isso. Eu te digo que eu acredito nessa geração. Só que eles vão ter que provar para a sociedade de que vem dar resultado. Né? O senhor acha que esse é o maior desafio? O maior desafio é conhecer
É conhecer e saber. Todas as vezes que eu pego um cargo, eu chamo uma situação, só como deputado, porque está tudo mais jovem, um pensamento diferente, mas eu chamava como AT, Assessoria da Terceira Idade. Se conseguir unir a filosofia, o que ele quer, amparado nas pessoas experientes, ele consegue fazer alguma coisa. Agora, eu não tenho mais sonho desse negócio de dizer, eu vou buscar recurso, o pessoal vai para a saúde, Glésio. Aí diz assim, não, quando eu assumir aqui, eu vou buscar recurso. Onde é que foi buscar recursos na saúde se não tem a nível nacional? O Piauí conseguiu, como você às vezes protestou, mas era porque o ministro era de lá. E não teve. Marcelo Castro trouxe muita coisa, mas também, por ele trazer isso, foi elevado à condição de senador. Mostrou que o sacrifício dele, com o empenho dele, levou ele a senador. Então eu acredito que se tiver uma mente qualificada, uma interação a nível de Brasília e conseguir crescer, só que esse crescimento eu só acho com um partido aqui, é o PDT. E por falar em PDT, o que o senhor acha que é o cenário de 2022? Colocados hoje como a gente tem aqui, o Everton, o Brandão e, de repente, um cenário de consenso com o nosso próprio presidente Otelino. O que o senhor acha que pode sair a partir daí? O senhor acha que é mais fácil? Há uma acomodação desses atores dentro do grupo ou a possibilidade de uma separação em algum momento? As duas. Quando eu converso com eles me dizem que não tem perigo da não ruptura, porque o Everton pode ser candidato. Aí alguém me diz assim, para quem que o Everton abriria? Para Otelino. Desde que Brandão não seja candidato e acomodaria. Mas suponhamos que o Flávio seja candidato, só fica 2 vagas no Executivo. A do governador e a de vice-governador. E aí o TCE pode ser uma alternativa. Uma solução, né? Pode ser uma alternativa para isso. Então aí, eu acho que o Otelino está no jogo, porque enquanto o Everton está no jogo de qualquer jeito. O Josimar tem uma região. Tem uma densidade eleitoral lá pelas extremas. O Otelino tem não diria o controle, porque senão ele estava... Tem uma influência grande, e um respeito muito grande. Por exemplo, eu não hesitaria em dar meu voto para ele, pela relação que eu tenho. Mas é mais fácil eu optar como oposição, já que eu não tenho ninguém, tal. Então eu posso dizer assim, mas já para vocês do PDT já fica mais difícil ter essa liberdade de expressão. Pode até ter o mesmo pensamento que eu. Eu não hesitaria em votar em Otelino. Eu também não faço isso aí tranquilamente. Tu está me entendendo? Agora, hoje seria, assim como o senador Everton, que é do nosso partido, presidente, mas o Otelino é um candidato também que tem muita simpatia de todos nós aqui dentro da casa. Aproximação, eu acho que está faltando isso. Ele cresceu junto com a gente e tem todo esse respeito. Analisa bem. Massificar agora o desafio, né? Analisa bem, para você ver. O governo teve 60%, a oposição 40%. Foi o último censo. Censo real. Você vai lá no site do TSE, está lá. Para onde vão esses 40%? Esses 60%... Esses votos estão esperando um novo dono, então. Novo dono. Os 60% do Flávio não significa dizer que é dele. Pelo menos ali 15% é anti-Sarney. Votou contra. Não vai ter mais isso. Exato. Não vai ter mais o anti-Sarney. Você olha que apesar do Adriano ser um cara extremamente competente, preparado, curso... Tem a rejeição natural do sobrenome. Natural do nome. Está entendendo? Ele já entra, de certa forma, disputando 65% do eleitorado. E você pode entrar com 60%, 90%. Né? Porque não tem essa fragilidade da rejeição. Então, tirando o nome Sarney, esse povo que votou no Flávio pode não votar mais, optar por outro. Se o César fosse César Sarney hoje, ele tiraria o nome? Não, mas é uma questão ética que eu pediria ao meu amigo que a gente não tratasse isso. Mas olha, quando ele fez isso, ele fez dentro de um estudo científico da coisa. Porque se ele deixasse o nome, ele levava... Não, mas eu lhe perguntei, não foi nenhuma tentativa de estocada, nada a respeito, não. Que eu talvez faria. Como uma pessoa quer prosperar num contingente maior, ele quer evitar a rejeição. Todo candidato quer reduzir sua rejeição. Então, acho que foi acertada a decisão. Discordo de quem eventualmente utiliza isso aí como uma forma de tentar segregar ou diminuir. Acho que não. Acho que cada pessoa ela deve ter a chance de construir a sua trajetória política. Ela pode ser prejudicada pelo legado eventualmente negativo que algumas pessoas façam. Porque há quem gosta do Maranhão do legado do Sarney no Estado. Não tem só detratores. O senhor, por exemplo... Eu gosto. O senhor gosta. Eu acho que ele fez. O Sarney, aqui, a Yuri, você não vai ver tão cedo ninguém com a competência dele, com a história dele. Se você pegar a idade desse povo e projetar, não vai conseguir ser presidente do Congresso,
não vai ser possível ser presidente da Academia Brasileira de Letras, não vai poder ser presidente do Senado, não vai poder ter um título de doutor honoris causa da Universidade da Colômbia, e por aí vai. É muita coisa dessa natureza, que é difícil ter isso, sabe, Glécio? Agora, quando ele fez isso, ele fez porque a rejeição era grande. E ele é o único hoje, memória viva, que pode dar luz ainda ao que sobrou do grupo, da família dele. Foi nesse sentido que ele fez isso, sabe? Porque os dados agora provaram isso. A rejeição, o que Adriano fez? Qual foi o mal que ele fez? Qual foi o dia que ele não debateu o povo? Qual foi o dia que ele não votou a favor do povo? Ou seja, tudo aquilo que a geração dele fez, ele fez. Mas o próprio nome condena, em certo momento, ele. Então ele tentou se libertar disso, mas não foi assim, de certa forma, não. São coisas que são da política e a gente busca cada dia enfrentar essas questões e tem que ter muita maturidade para você não hostilizar as pessoas por problemas que não foram eventualmente delas. Deputado, quero lhe agradecer, passa muito rápido essa conversa nossa aqui, mas, repito, é sempre uma satisfação beber da fonte da sua sabedoria e da sua amizade especialmente, viu? Obrigado, Glécio. Eu quero que Deus te proteja, que você continue, você tem mostrado capacidade, organizacionalidade, talento para poder conduzir os seus propósitos, continue assim, interaja essa sua produção aqui que você está fazendo tecnicamente junto com a sociedade, remeta esses seus ganhos que você está tendo aqui por sua competência para a sociedade, que aí você vai conseguir, eu diria assim para você, cumprir o seu mistério de produção de normas aqui dentro, leis e mudanças na Constituição, traduzir isso de voto lá fora. É isso, doido. Eu sei que esse é seu foco, né? Você está fazendo certo com uma boa equipe. Eu também tenho um maior carinho, um maior respeito por você. E sempre que a gente puder, eu estou lá para poder... Os gabinetes são próximos. Tudo próximo. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Diálogos do Rangedor. E a tua saída do PSDB? Te confesso que não foi uma coisa simples para mim, né? Por quê? E o potencial nome é o da Maura Jorge, que é a tua sogra hoje. Como é que seria, nesta situação, o Neto Evangelista concorrer com a Maura Jorge à Prefeitura de São Luís? Nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar?